Ninguém viu quando ele desapareceu. O velho ele ainda sorria, mas por dentro já havia partido. O mundo segue seu ritmo, indiferente. Olha para ele, mas não enxerga. A alma começa a se calar, uma chama que se apaga no silêncio da multidão. É a presença invisível, aquele instante em que você ainda é, mas já não pertence a si mesmo. O chamado silencioso. Como Marco Aurélio disse, a alma se fortalece quando encontra silêncio em meio à tempestade. Um vazio começou a crescer dentro dele. Não era tristeza, essa ele conhecia bem, mas uma insatisfação profunda, cortante, como um sussurro que se torna grito. Um incômodo que nada podia preencher, nem as máscaras que ele vestia. Ele sabia, no silêncio pesado da sua mente, que aquilo não era tudo, que a vida que ele levava era uma prisão forjada pela própria ilusão. Isso não é você. O eco interior insistia, um chamado que não podia mais ser ignorado. A voz da verdade, feroz e despida, apontando para além das aparências. Naquela inquietude, algo nasceu, a dúvida que destrói para libertar, porque o despertar sempre vem vestido de desconforto, e o homem que escuta esse chamado nunca mais será o mesmo. O velho eu começa a morrer. Foi sutil no começo. Um pensamento rejeitado, um hábito questionado. Depois, tudo começou a apodrecer por dentro. Os vícios emocionais, as reações impulsivas, a necessidade constante de validação, nada disso fazia mais sentido. Ele começou a observar quem tinha se tornado, e o que viu o envergonhou. Um homem preso em ciclos previsíveis, escravo de emoções rasas, reagindo como um fantoche a tudo que o mundo dizia. E foi nesse desconforto que ele entendeu: para evoluir, algo precisava morrer. Não era o corpo, era o personagem, aquele que buscava aprovação, que se escondia atrás de piadas, que gritava para ser ouvido, mas nunca se escutava. O velho ele começou a se desfazer como uma pele antiga, e do outro lado da dor havia silêncio, e dentro do silêncio havia espaço para renascer. O primeiro corte, o silêncio. Ele parou, não por cansaço, mas por consciência. Parou de explicar, parou de justificar, parou de preencher silêncios desconfortáveis com palavras vazias. O mundo, acostumado com seu antigo eu, começou a se incomodar, porque o silêncio, para os fracos, soa como desprezo, mas para ele era a primeira arma da nova versão. Ele percebeu que reagir era ser controlado, que a urgência de responder era fraqueza disfarçada de coragem, e que o verdadeiro domínio começa quando você escolhe o que não merece resposta. No silêncio, ele começou a ouvir, não o mundo, mas a si mesmo. O barulho da mente desacelerando, a raiva perdendo força, a vaidade morrendo lentamente. Como escreveu Sêneca, nada é mais poderoso do que aquele que se governa no meio do caos. E naquele silêncio cortante, ele deu o primeiro golpe. Matou a necessidade de ser compreendido e fez nascer o poder de apenas observar. O caos da transformação. Matar o velho eu parece libertação, mas antes é ruína, é caos. Quando ele começou a mudar, o mundo reagiu como um corpo rejeitando um novo órgão. Amigos se afastaram, conversas morreram, sorrisos falsos se tornaram olhares estranhos. Sua mente gritou. Ela queria o conforto antigo, o prazer imediato, o papel familiar. E o corpo, viciado nas recompensas do passado, também resistia. Cansava mais rápido, buscava distração, sabotava o silêncio. Era como atravessar um deserto sem mapa. Nenhum elogio,
nenhum aplauso, nenhum alívio, apenas ele contra ele mesmo. Mas algo dentro já tinha mudado. A semente do novo eu, mesmo em meio à tormenta, começava a enraizar. E ele entendeu que queimar pontes não era perda, era purificação. Como disse Epicteto, se você quer progredir, prepare-se para ser ridicularizado, atacado e abandonado, mas permaneça firme, porque todo renascimento começa no fogo da destruição. O estoicismo entra em cena. Foi num momento de cansaço absoluto, a mente exausta, o peito pesado, a alma em silêncio, que ele encontrou os escritos de um imperador, palavras gravadas não para o mundo, mas para si mesmo. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Aquilo atravessou como uma lâmina, porque pela primeira vez ele entendeu que tudo que buscava fora, controle, respeito, paz, nunca esteve lá. A verdadeira liberdade não era gritar para o mundo ouvi-lo, era calar por dentro e ainda assim permanecer firme. Era deixar de tentar vencer tudo e começar a vencer a si mesmo. O estoicismo não foi uma resposta, foi um espelho, um lembrete brutal de que o sofrimento não está nas coisas, mas na forma como você as interpreta. E ali, no silêncio das páginas antigas, ele deu o primeiro passo real, não para fora, mas para dentro. As 4 virtudes forjam o novo eu. Agora não bastava entender, era preciso encarnar, viver, cortar o que era frágil com atos firmes. A primeira foi a sabedoria. Ele aprendeu a calar, não por medo, mas por lucidez. Porque nem toda batalha merece uma espada. E quem fala tudo o que pensa, revela mais fraqueza do que coragem. Depois veio a justiça. Agir mesmo que ninguém vê. Fazer o que é certo mesmo sem reconhecimento. Porque o verdadeiro valor mora no invisível. E o ego, na vitrine. A terceira foi a coragem. Ele enfrentou desconfortos que antes evitava. Olhou para si sem filtros. Suportou rejeições, silêncios, perdas, com a cabeça erguida. E, por fim, a temperança. Ele parou de se entregar aos excessos, de buscar prazer em cada canto. Começou a escolher o necessário, o essencial, o que fortalece, mesmo que doa. Essas 4 virtudes não o fizeram parecer forte, o tornaram realmente forte. Não no corpo, mas no que ninguém podia tocar. A separação é necessária. Chegou um ponto em que nada mais fazia sentido. As conversas, os vícios, as promessas vazias, tudo soava raso, barulhento, falso. Ele olhava em volta e não via mais a si mesmo. Estava em lugares que já não o sustentavam, com pessoas que amavam uma versão dele que já não existia. Não foi drama, não foi fuga, foi clareza, foi instinto, foi sobrevivência da alma. Ele sumiu, parou de aparecer onde antes precisava ser visto, parou de tentar pertencer, porque entendeu, permanecer em ambientes mortos é trair o próprio renascimento. A separação foi dolorosa, mas necessária, porque o verdadeiro crescimento exige espaço e silêncio. Como escreveu Sêneca, a vida é como uma peça teatral. O importante não é quanto dura, mas quão bem é representada. E para representá-la bem, ele precisou sair de cena, para voltar como nunca foi visto antes. O retorno do guerreiro silencioso. Ele voltou, mesmos lugares, mesmas vozes, mas não era mais o mesmo homem. Os olhos mais serenos, o corpo mais firme, a mente em silêncio absoluto.
Ele já não reagia a provocações, já não caía em distrações, já não mendigava atenção. Agora, sua força era invisível. Estava no que ele não dizia, no que ele não fazia, naquilo que ele escolhia suportar em silêncio. As pessoas o olhavam com estranheza. Havia algo diferente, um peso, uma presença, uma calma desconcertante, como o mar antes da tempestade. Ele não precisava mais provar nada, porque entendeu, o verdadeiro poder não é ser temido, é ser inalterável. Como disse Marco Aurélio, seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram. Ela permanece firme e a fúria do mar se dissipa. A nova regra: mate o velho você.